Aplauda o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eita, Deus é fiel. Deus é fiel. Nós caminhamos aqui, né? Primeira ministração. Nós ouvimos sobre o que, irmãos? Sobre quem? Sansão. Sobre Sansão, né? As lições da vida de Sansão, e nós precisamos olhar para as lições desse projeto na vida de Sansão e não repetir os padrões de Sansão na desobediência, no pecado, tantas coisas que ele realizou ali, certo, irmãos? Não podemos. Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Se Deus chamou você, te deu uma unção, você tem que ser fiel a essa unção. Valorizar essa unção. Você precisa honrar essa unção. Fazer valer essa unção. Não brinque, porque Deus te chamou para um tempo de liderança e para que você seja um líder excelente. Um líder eficaz, um líder que cumpra o propósito de Deus. E aí nós seguimos ouvindo sobre quem? O líder modelo. Quem é o líder modelo? Jesus. Caminhou em obediência, cumpriu o propósito, viveu em torno do propósito, glorificou o Pai, agradou o Pai. E nós somos chamados a isso, a olharmos para Jesus e compreender que é possível, irmãos, olha aqui para mim, é possível nós seguirmos o modelo de Jesus, é possível obedecermos o propósito, é possível, embora seja árduo, mas quando nós obedecemos e caminhamos dentro da unção que nos foi liberada ou otorgada, se torna leve, porque o Senhor cuida de tudo. E agora acabamos de receber esse maná, né? Falando aí sobre essa realidade de unção no Antigo e no Novo Testamento, trazendo aí algo poderoso. Nós carregamos, irmão, não é algo que falaram que há, não. Nós temos essa unção. Sim ou não? Você recebeu, amém? Então não tem como fugir. Ainda que você queira fugir, não vai ter jeito mais. Já era. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E se você pensar em voltar, você morre. É morte. E o que o Senhor está fazendo conosco aqui? Ele está nos forjando. Ele está nos preparando. Ele está nos dando ferramentas para vivermos o extraordinário de Deus, para vivermos o sobrenatural de Deus. E lembra que lá no início nós ouvimos falar que o Senhor não desperdiça unção? Lembra disso? Amém ou amém? Ele não desperdiça unção. Ele não fica aí lançando unção de qualquer maneira. Ele dá unção e nós temos que ter responsabilidade com essa unção. Nós precisamos exercer a responsabilidade com essa unção. E aí já foi lido aqui, mas eu vou trazer de volta aqui ao seu coração. E para esta ministração, o tema dela é a unção que gera resiliência e preparo para revelações maiores. A unção que gera resiliência e preparo para revelações maiores. A unção que gera resiliência e ao mesmo tempo ela gera preparo
para você ter, viver e caminhar dentro de revelações maiores. Eu já vi tanta coisa, já vivi tanta coisa. Deixa eu te falar, é pequeno diante do que Deus quer fazer. É pouco diante do que Deus quer fazer. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Olha o que Jesus faz. João capítulo 21. Nós vamos ler esse texto. João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Você que tem aí o exemplar bíblico, vem comigo nesse texto. Nós vamos ler os versos 22, 23 e 24. Amém? João capítulo 21, versos 22, 23 e 24. Olha para esse irmão que está do seu lado aí agora. E diz para ele: irmão, dá glória. Glória. Aleluia. Você é responsável para não deixar esse irmão perecer e nem ser arrebatado. Né? Cara, essa hora o cansaço chega, irmão. Sim ou não? E aí o sono, ó, daí a pouco você está igual o Eutico, né? Mas você não vai cair da janela, vai cair da cadeira. Não pode. Fica vivo. Fala com o irmão que está do seu lado assim: fica vivo. Aleluia. Vamos para o texto. João 21, 22 e 23 diz assim: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E o verso 24 diz: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdade, é verdadeiro. É verdadeiro. Então, quando nós pensamos, irmãos, dentro dessa perspectiva da unção que gera resiliência e preparo para revelações maiores, nós precisamos olhar para a vida de João. Quem era João? Quem foi João? Que homem era este? O que ele fez? Qual foi a experiência de João? O que ele teve de melhor? Ou poderíamos mudar aqui e perguntar: o que João acessou que os outros não acessaram? Qual foi, Silvânio, o caminho que João trilhou que os outros não trilharam? Ou o alcance que João teve que os outros não tiveram? Porque eles estavam no mesmo barco, estavam com o mesmo mestre, com o mesmo Jesus, desfrutando da mesma companhia, vivendo as mesmas experiências, vendo os mesmos milagres. Tanto é que lá em Atos capítulo 4, verso 20, eles vão declarar: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles vão peitar os líderes daquele tempo para dizer: olha, julgar entre vós, o que é melhor, obedecer vocês ou a Deus? E enquanto vocês pensam o que é melhor, nós temos uma decisão: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí, quando nós olhamos para essa
Senhor nos convida a ir além. É ir além. Você está disposto a isso? Amém. Nós recebemos aqui que para você ir além, você precisa jejuar e orar. Mortificar a carne é o que ativa a unção, é o que atrai a unção, é o que libera a unção. Você está disposto a ir além, a fazer o que os outros não fizeram? A experimentar o que os outros não experimentaram? Como diz o meu querido pastor Moisés, a quebrar protocolos que outros não quebraram. Amém. Está me entendendo? E nós precisamos entender, queridos, que essa perspectiva de unção sobre líderes sempre existiu. Sempre existiu. Não é algo novo, nós estamos trazendo de volta. Nós estamos tornando a falar. Para alguns nós estamos começando a falar, porque você não tinha ouvido ainda. Então vamos entender que em todos os tempos o Senhor levantou homens e mulheres que carregavam uma unção específica para cumprir propósitos específicos. Sim ou não? Sim. Em todo o tempo Deus sempre trabalhou dessa maneira. E o interessante é que, mais do que alguém que caminhou com Cristo, João, esse que nós lemos aqui, ele se torna agora um modelo para líderes que desejam permanecer firmes até o fim, atravessar crises e receber revelações profundas do coração de Deus. E o desafio é esse: será que nós queremos atravessar as crises para podermos resilientemente receber de Deus revelações que outros não receberam? Viver o que os outros não viveram? Atingir uma caminhada além do que os outros não atingiram? Receber algo novo de Deus? Mas pastor, está tudo revelado na palavra, para a salvação, a vida eterna. Mas Deus vai te dar estratégias para determinado lugar, para determinada área, para determinada cidade, para determinado território. E aí você precisa de revelação de Deus, você precisa de unção, você precisa de estratégias de Deus, em Deus e por Deus, para você vencer. Então hoje nós vamos ver um pouquinho dentro da vida de João, como a unção que recebemos do Santo, como nós recebemos aqui, nos prepara para suportar pressões e acessar dimensões mais profundas da presença de Deus. Eu disse dimensões mais profundas da presença de Deus. Aleluia. Dimensões mais profundas da presença de Deus. O que é isso? É o desconhecido. E nós temos medo do desconhecido. O que vai ser? Como vai ser? O Senhor só quer que nós obedeçamos, que Ele garante. O que nos impede de avançarmos nesse sentido? Duas coisas. O primeiro, o medo. Porque o medo ele é paralisante. O medo ele nos paralisa. E a outra coisa, nossas próprias convicções. Que eu acho, que eu penso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma. Ou seja, as nossas próprias convicções, irmãos, nos levam, não estou falando aqui convicção de fé, de certeza daquilo que a palavra está escrito, não.
Eu estou falando convicções limitantes. A sua verdade, que só te deixa ir até onde você domina, até onde você controla, até onde você consegue. É como o rio de Ezequiel. Águas que dão num certo nível, no outro nível, no outro nível. Mas quando chega na hora de nadar, aí você não se entrega, você quer voltar. Porque nadar é mergulhar por inteiro, é perder o controle, é deixar que o rio te leve, que o rio te conduza, que o rio se mova em você, por você e através de você. Revelações maiores, dimensões mais profundas da parte do Senhor é nesse âmbito. É você se predispor para Deus, para mesmo diante das pressões e por meio delas você começar a acessar dimensões mais profundas por causa da unção. Olha a pergunta que eles fizeram ali. Porque Jesus está falando de morte. Jesus está falando de morte. O fim dos discípulos, de morrer por causa de Jesus, de ser crucificado, de, enfim, ser cortado ao meio, ser arrastado pelas ruas, como testemunha, como mártir, de testemunha de Jesus. E aí, eles olham para João, sempre tem alguém, né? E faz a seguinte pergunta: Senhor, e esse aí? O que vai ser dele? O que vai ser desse João? O que vai ser desse menininho, desse garotinho aí? Como é que vai ser a morte dele? Porque um vai morrer crucificado de cabeça para baixo, outro isso, outro aquilo, e por aí vai. Mas e ele? Como é que vai ser? Quando nós pensamos nisso, às vezes é melhor morrer. Sabia? Tem gente que prefere morrer. Morrer, vou pro céu, já era, acabou, né? Tá tudo certo. Eu não preciso passar por provação, se fosse humano. Tá tudo certo. Eu não preciso ser rejeitado. Eu não preciso, né, viver perseguição. E por aí vai. É só falar, eu creio em Jesus, pode me matar e está tudo certo. Mas e se a morte não tiver poder sobre você? Porque a unção que você acessou é maior do que a morte. Você está entendendo isso? Aonde você chegou, a morte não tem mais domínio. A não ser que Jesus determine. Olha que dimensão é essa, irmão? É possível acessar um ambiente tal que nem a morte tem mais poder sobre você? Sim. Em Deus é possível. Porque Ele mesmo vai dizer: eu não sou Deus de mortos, sou Deus de vivos. Então presta atenção. Quem foi esse homem? Quem foi João? João, embora fosse um dos 12, mas não era apenas um dos 12. João, ele fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. Só aí já abre um leque. João, ele tinha intimidade com Jesus. Diga comigo, João tinha intimidade com Jesus. Diga mais uma vez, João tinha intimidade com Jesus. Junto com João estava Pedro e Tiago.
era jovem, apaixonado, sensível ao mover do Espírito, sempre encontrando-se mais perto de Cristo do que dos demais. Isso é fato. As Escrituras vão nos mostrar que João foi quem reclinou a cabeça sobre o ombro, o peito de Jesus. Eu estava na mesa, e aí quem é que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus? João. Olha o nível de proximidade, de intimidade. Foi João que permaneceu perto da cruz quando todos fugiram. Todo mundo fugiu, com medo de alguma represália, mas João estava ali. Senhor, eu estou aqui. Eu não posso mudar o destino, mas eu estou aqui. Eu não posso alterar o propósito, mas eu estou aqui. Olha o caminho que ele foi além. Todo mundo, opa, peraí, o negócio vai estreitar agora. O mestre está dando o seu último suspiro, seu último respirar, está se entregando à morte. Mas João está dizendo, eu estou aqui. Estava ali, colado. E ele não vai caminhar. Isso fez com que ele recebe uma palavra da parte de Jesus sobre Maria. Ele vai olhar e vai dizer, Maria, eis aqui o seu filho. Cuida dele que ele vai cuidar de você. E aí José morre. Quem é que cuida de Maria? João. Está ali. Ele recebe uma incumbência. Ele foi além. João, queridos, é o retrato de alguém que decidiu viver relacionamento, não apenas religiosidade. João é o retrato de alguém que decidiu viver relacionamento. Se você quiser viver só religiosidade, você vai viver uma performance, mas não vai romper a unção. Nesse aspecto aqui, eu sei que nós temos pessoas altamente organizadas nesse sentido. O pastor Silvano fala metódico, mas nesse aspecto aqui, o politicamente correto, o religiosamente correto, não avança. Não avança. Não leva você a avançar. Eu disse, você tem que ser aí, o Espírito Santo vai fazer você fazer umas coisas doidas. Quebrar o protocolo. Abrir o bocão no meio da praça e começar a falar de Jesus do nada. Para muitos. Então João, ele vai revelar isso. João era esse cara, um evangelista, um discípulo. Mais do que um mero discípulo, era um discípulo amado do Senhor. Você precisa ser um líder amado. Diga assim, eu quero ser um líder amado. Diga de novo, eu quero ser um líder amado. E o que fazer para ser um líder amado? Relacionamento com Jesus. Relacionamento com o Espírito Santo. Ser profundo em Deus. Jejum, oração, consagração. Dia a dia com Deus. Leitura da palavra. Conhecer o livro. Conhecer o Senhor do livro, Mateus. É se envolver com Ele em todos os aspectos. E agora, João, ele vai ter agora um encontro na sua infância, na sua adolescência, e vai receber um chamado, porque aquilo que estava em Jesus o atraiu. A unção que estava em Jesus atraiu João. Esse é o segredo do negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi um negócio, e esse negócio é verdadeiro.
Olha para mim. Escreve isso aí. A unção que você admira e respeita. A unção que você admira e respeita é a unção que você atrai. É a unção que você atrai. Eu não gosto desse negócio de unção. Eu não admiro ninguém porque é tudo homem. Opa, então você está fora da unção. Está fora da unção. Você não vai ser ungido, você não vai viver nada com Deus. Não vai ter água nem no tornozelinho. Eu não concordo com esse negócio de unção. Então Deus te trouxe aqui para mostrar para você que a unção é verdadeira, ela é real, mas já que você não concorda, você tem o livre acesso de pegar a sua mochila e dizer: Senhor, tchau. E aí você vai ouvir a história dos outros que creram na unção, buscaram a unção, mergulharam no rio de Deus, fizeram a diferença, foram além e se tornaram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E o que é que você vai ficar? Chupando o dedo. E vai falar: poxa vida, eu tive a oportunidade, tive lá, ouvi, vi, Deus fez, realizou, mas eu fiquei igual uma coruja quando está em cima do topo, só olhando com o zoião arregalado para lá e para cá. Com essas câmeras modernas que eles fizeram, tem uma aqui nesse radar, câmara coruja, giro de 380 graus, só olhando o que o outro está recebendo e ele nada. Eu quero a unção, quero olhar o que Deus está fazendo na sua vida, é problema seu com Deus. Eu quero a minha unção com Deus. João foi atraído por esta unção. Quando João é chamado por Cristo, ele imediatamente deixa tudo. Ele deixa o pai, deixa o barco, deixa as redes, deixa os negócios. Por quê, queridos? Porque a unção que estava sobre Jesus atraiu João. O coração de João estava sensível para receber, não aquilo que era terreno, mas aquilo que era eterno. A unção que Jesus carregava era maior do que a profissão de João. A unção que estava sobre Jesus era de maior promoção, era de maior sustento, era de maior fortalecimento do que a empresa de pesca que eles tinham. E ele larga tudo. E nesse chamado de João, quando ele larga tudo, quando ele abandona tudo, nos mostra que, primeiro, a unção nos atrai ao propósito. Fala para esse irmão que está do seu lado: ei, a unção nos atrai ao propósito. Ela nos chama. E quando você vê, peraí, mas já está acontecendo? Eu já estou vivendo o chamado, já estou fazendo isso, porque a unção nos atrai para o propósito. Segundo, a presença de Jesus, por meio da unção, muda prioridades. A prioridade de João era pescar. Vamos lá. Técnica de pesca, melhor isca e tal. Aí quando ele é atraído pela unção, peraí, Jesus, quando é que nós vamos hoje? Qual é a rua? Qual é a vila? Qual é o vilarejo? Qual é a aldeia? Onde é que nós vamos? O que vai acontecer hoje? Qual é o direcionamento de hoje? Muda a proposta. Prioridade era uma, agora é outra. E algo interessante, irmãos, nessa história de João, que me chama a atenção.
Quem tem sede demais sempre é convidado a chegar mais perto. Quem tem sede demais sempre é convidado para chegar mais perto. Agora eu posso pular. Presta atenção. Quem olha para João acha que ele era um metido à besta. Ele assim, peraí, João quer aparecer. João quer aparecer, olha lá, ó, do lado de Jesus, encostou em Jesus, olha lá, encostou a cabeça no ombro de Jesus. João quer aparecer. Peraí, a visão de João para com Jesus era diferente. Ele não queria posição. João, ele buscava proximidade. E quem busca proximidade, escuta isso aqui, quem busca proximidade recebe maiores revelações. É fato. Embora as resistências são maiores, eu não posso deixar você sair daqui achando que vai ser mil maravilha, né? Porque a unção também atrai um monte de tranqueira, vai te perseguir, vai te caluniar, vai querer, né, parar você, barrar você, mas nada disso se torna um embaraço na sua vida, porque Deus vai te dar graça e sabedoria para sair de todo esse embaraço, que porventura alguém armar contra você e sair lá na frente triunfante, porque o Senhor está no negócio. Tentaram fazer isso com João, irmão. Vocês acham que não? Escuta aí. Nós precisamos olhar para João e entender que esse camarada chamado João, ele passou por um processo dentro do seu ministério de provações. Todo líder ungido, deixa eu te animar aqui, irmão. Todo líder ungido, ele passa por severas provações. Levanta a mão assim. Diga assim: todo líder ungido passa por severas provações. Fala para o seu irmão aí, ó. Ei, todo líder ungido passa por severas provações. Pergunta para ele: você quer ser um líder ungido? Não espera a resposta. Não deixa ele responder não, senão você sai correndo junto com ele. Segura aí o negócio aí. Vamos pelo menos terminar a conferência. E eu vou alertar vocês: cuidado, tem uma pista ali. Quando eu for correr, cuidado, porque é perigoso. Então todo líder ungido, meus amados, ele passa por severas provações. Muitos pensam que João, por ser o discípulo amado, foi preservado de batalhas. Mas é o contrário. A unção que ele carregava atraiu perseguição. Porque o inimigo teme o quê? Ele teme pessoas que vivem perto de Jesus. E como ele teme pessoas que vivem perto de Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de todas as formas e maneiras para que quem está perto de Jesus se afaste, se distancie de Jesus. Se tem uma coisa que Satanás não quer, é que você se aproxime de Jesus, principalmente por meio de jejum e oração. Principalmente porque ele sabe que além de você se aproximar de Jesus,
E você estando em jejum e oração, você vai ser cheio do poder de Deus. Aí ele já olha, opa, isso aqui é uma ameaça para o meu reino. Então eu vou começar a investir para poder parar ele logo. Eu vejo um sinal de unção. Eu vou trabalhar para paralisar. Então, a unção que João carregava atraiu o que? Perseguição. Assustou você aí? Ah, então eu não quero esse negócio não. Vou viver minha vida medíocre. Sem. Tá tudo bem. É uma escolha. Você veio no lugar certo. Mas talvez pode tomar a decisão errada. Após a ascensão de Cristo, João enfrentou, primeiro, perseguição severa por causa do testemunho de Jesus. Tentativas de assassinato. Segundo a tradição cristã, escute isso aqui. Segundo a tradição cristã, João foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. E agora João, por não negar o nome de Cristo, por não abrir mão do relacionamento Samuel com Cristo, da intimidade dele com Cristo, e eles tentaram de várias maneiras dar um fim na vida de João, não conseguiram. O que eles fizeram? Peraí, existe um método. Vamos derreter João. Como é que nós vamos derreter João? Jogar ele dentro do caldeirão de óleo fervendo. Bora pegar ele, não vai sobrar nem os ossos. E aí prepararam o caldeirão, jogaram o azeite, o óleo, meteram fogo, trouxeram o velho João, já velho, não era um garotinho mais. Bora jogar ele dentro do caldeirão. Lembra que João falou? Vós tendes a unção. João tinha unção. Aí João olhou para aquele negócio e falou: pera aí, Senhor, ó, não querer me jogar lá. E aí? O Senhor vem comigo nesse mistério? Vamos manifestar a unção que o Senhor me deu? Vamos mostrar para eles que quem tem propósito não morre. Mesmo que diante das provações e das adversidades, dos levantes, e João vai marchando, cheio da unção, para ser lançado dentro do caldeirão. Eu imagino. E quando os dois soldados estavam um do lado e do outro para pegar João e jogar, ele falou: pera aí, não precisa não. Não se dá o luxo, porque talvez, se vocês me jogar, vai jogar algum azeite em você aí, pode te queimar. Queimadura de terceiro até mesmo de 4 graus. Pera aí, eu vou entrar nesse negócio, porque maior é o que está comigo. A unção que está em mim é maior. E se porventura eu aqui morrerei dando testemunho de que Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele faz, Ele realiza, Ele opera, Ele levanta, Ele unge, Ele capacita, e o propósito dele não pode morrer. E João entra dentro daquele caldeirão fervendo de óleo, e o Senhor livra João. Ao invés de João sair dali, ou melhor, dele se derreter, ele se bronzeia ali dentro. Oh, que maravilha! Ah, que unção poderosa! Esse óleo é fresquinho aqui, é um negócio refrigerante aqui, meu Deus, que doideira! Por isso, irmãos, que Deus vai te conduzir a umas loucuras. Então João começa a viver um sobrenatural, além do sobrenatural que o povo já tinha visto. E aí eles falam: e agora, o que vamos fazer com esse velho? Nem morrer ele morre. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre.
Enquanto outros morreram como mártire, João se tornou um sobrevivente do impossível, um testemunho vivo da fidelidade de Deus, um testemunho vivo da unção operante de Jesus. Aí João agora é alvo de outro plano. João agora é alvo de outra maquinação, já que o caldeirão fervente de azeite não deu fim à vida de João. Vamos fazer outra coisa. Que outra prova para João? Tinha outro desafio para João. Qual era o desafio, pastor? Vem comigo, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo de número 9. Se alguém encontrar aí, dá um brado de leitura alta aí para nós escutar. Atos 1, 9. Apocalipse, perdão, irmãos. É Apocalipse 1, 9. Tá? Repagina aí. Apocalipse 1, 9. Quem achar, lê para mim, por gentileza. Eita! Estava onde? Na ilha? Por causa de quê? Da palavra e do testemunho. Quando você zela pela palavra e não abre mão do testemunho e tem a unção, meus queridos, a prova vem. Os pastores novos aí que, eu quero, que maravilha. Pois é, bem-vindo às provações. Bem-vindos. Eita! Mas você não está só não, estamos juntos. Eita! Depois de João resistir a tudo, ele é condenado ao exílio na ilha de Patmos, isolado, esquecido, rejeitado pelos homens. Olha como era a condição de João agora: isolado, esquecido e rejeitado pelos homens. Mas o que os homens não sabiam, olha aqui para mim, o que os homens não sabiam é que o que para eles, na vida de João, era o que eles estavam sendo, como alguém que rejeitava João, como alguém que isolava João, como alguém que esquecera João. O próprio Deus via João como um homem posicionado. A unção nos posiciona. A unção nos posiciona mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos levantes, mesmo em meio às afrontas. A unção nos posiciona. João estava assim, posicionado diante de Deus e por Deus. Aquele que o sistema tentou calar, foi justamente quem Deus levantou para ouvir o som do céu. O sistema quis calar João. O Senhor falou: é você mesmo, João, que eu vou levantar para ouvir o som do céu. Em Patmos, na ilha, João não viu derrota. Na condição que eles quiseram colocar João, de alguém para morrer ali sozinho, isolado, rejeitado, ele não viu derrota. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Estou sozinho, fui rejeitado, fui perseguido, mas não tem derrota nesse negócio, não. Por quê? O que João viu ali na ilha de Patmos? Ele viu glória. Ele não viu solidão, ele viu revelação. Ele não viu abandono, ele viu Jesus como nunca o havia
visto antes. Ele viu Jesus, aleluia, como nunca o havia visto antes. Prova para mim, pastor. Vou te provar. Eita glória. Vem comigo. Apocalipse capítulo 1. Meu Deus. Versículo 10, João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, olha a voz, o que dizia? O que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E aí no verso 12, João diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu virei, ou virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha as revelações aí, ó. Olha o lugar mais longe. E no 13 ele diz: no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo seu peito com um cinto de ouro, e a sua boca, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E o 16 ele diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma grande e poderosa espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, olha João de novo aí aparecendo na descrição, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é este? É o Jesus poderoso. João teve revelação na ilha. João viu Jesus como nenhum outro dos seus discípulos viram, porque ele caminhou, ele decidiu caminhar, meu Deus, como os outros não decidiram caminhar. E este, o que vai ser dele? O que vai ser desse menino? João, ele tem revelações. Sabe por quê, irmãos? Porque os resilientes, todo resiliente, todo aquele que suporta as provas, as adversidades, o levante, as afrontas, as perseguições, os nãos, todo aquele que se torna resiliente, mas mantém firme no propósito, todo aquele que entende isso sempre vai receber revelações maiores. Sempre vai receber revelações maiores. Sempre. Quando a pressão aumenta, a revelação também aumenta. Enquanto João está ali, no aspecto do caldeirão de óleo fervendo, ele dá testemunho. A unção é grande, a unção é poderosa. Ela me livrou. Esse azeite poderia derreter o meu corpo, mas agora eles lançam ele para a ilha, para ser morto pelas bestas feras, numa pressão psicológica. Ele vai receber maiores revelações.
João recebe agora a porção maior do que os demais discípulos. E eu caminho para o final. Você está comigo? Amém ou amém? João, ele recebe uma porção maior da revelação. Por causa da sua caminhada de fé e perseverança, João recebe. O que João recebe, irmãos? Vamos ver o que João recebe? João recebe o evangelho que mais revela a divindade de Cristo. O evangelho que mais revela a divindade de Cristo. O evangelho segundo João. Foi João que recebeu. O que João recebe? João recebe as 3 cartas que tratam sobre o amor, verdade e unção. Nós recebemos aqui uma porção. 1 João, 2 João, 3 João revelam amor, verdade e unção. O que mais que João recebe? João recebe o Apocalipse, que descortina o futuro da igreja e o plano final de Deus. Olha aí, a resiliência leva você a revelações maiores. A questão é: eu estou disposta a ir além, a romper, a suportar, a me tornar resiliente, como líder que recebeu uma unção? Ou esse negócio não é para mim? Por que João recebe isso de Deus? Por que Deus entrega isso para João? Por que será? Porque João tinha um coração redido. Aleluia. João tinha uma vida de intimidade. João tinha, queridos, uma perseverança inabalável. A postura de João era a mesma. Fala para esse irmão que está do seu lado, diz para ele: meu irmão, filhão ou filhona, né? Queridão ou queridona. Quando as lutas vierem, mantenha a postura. Meu Deus. Não, eu vou xingar todo mundo. Eu vou caçar um culpado. Eu vou meter bala. Hã? Mantenha a postura. Eu vou quebrar o pau da barraca. Mantenha a postura. Se você quiser viver algo extraordinário de Deus, uau, mantenha a postura. Seja inabalável. Uma unção que mantinha João firme debaixo das provações. Oh Senhor, a prova está grande, mas eu estou aqui. Você pode até falar com o Senhor da prova, mas você não queira fazer aquela oração covarde. Não seja um líder covarde. Qual é a oração covarde? Senhor, me livra da prova. Não. Deus trabalha com princípios. Se Ele liberou uma unção sobre você, Ele não vai te livrar da prova. Ele vai te livrar na prova. Ele vai estar lá do seu ladinho. Ele estreitou, né? Ele vai estar ali. Eu estou aqui, ó. Está passando a prova, mas eu estou junto. Eu vou tapar a boca do leão. Mas vamos me jogar na fornalha. Pode deixar jogar. Eu vou estar lá esperando vocês. Mas não corre não. Não seja covarde. Nunca ore assim: Senhor, me livra da prova. Não, Senhor, eu quero a prova que o Senhor tem para mim, mas esteja comigo. Eu vou passar de cabeça erguida, dizendo que Tu és poderoso.
Deus. Tu és fiel, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és e Tu és. E o que nos leva, queridos, a nos tornarmos resilientes diante disso tudo? Qual é a chave? Qual é a chave que nos dá essa resiliência? O texto que o pastor Silvano leu aqui vai revelar essa chave. João vai declarar que nós temos a unção dos santos. João 1:20, João 2:20, João 2:27, ele vai dizer: e essa unção permanece em vós. O segredo é entender que a unção permanece. A unção, queridos, não é apenas para capacitar. A unção é para nos manter firme, perseverar, discernir e não desistir. E o interessante disso aqui é que quem está nesse ambiente, o líder que está nesse ambiente de prova, sendo preparado para a resiliência, ele vai ouvir em sua volta, presta atenção nisso aqui, ele vai ouvir à sua volta um monte de vozes dizendo para ele: desiste, você está sofrendo, você não precisa passar por isso, você já é um homem de Deus, já é uma mulher de Deus, você já tem feito tantas coisas para o reino, olha para você, você já é bem sucedido, você não precisa passar por isso. Você vai ouvir essas vozes aparentemente de acalento, mas aí você precisa ouvir uma voz. Você não precisa ouvir as vozes, você precisa ouvir uma voz. A voz que falou com João na ilha de Pátimos, a voz de Jesus, porque é Ele que dá a direção. Mas aí no meio disso tudo, o Senhor vai te dar esse ânimo, esse ânimo para você não desistir. Porque o que você fez está feito, mas o Senhor está te chamando para algo novo, para fazer o que não foi feito ainda, para viver o que ninguém viveu, para atingir onde outros não atingiram. E aí você precisa avançar, você precisa dar vazão à voz do Senhor. E aí você vai abraçar esta graça, essa unção, a unção de Jesus. E é esta unção, aleluia, que vai dar força quando o seu corpo enfraquecer. Eu estou querendo parar, eu estou querendo só deitar a minha cabeça no travesseiro e pronto. A unção vai te dar força quando o seu corpo enfraquecer. Esta unção que vai te dar discernimento quando tudo parecer confuso. Esta unção que vai te dar coragem quando você estiver num ambiente hostil. O que Deus está fazendo aqui? Está te preparando para daqui a pouco. Está te preparando para daqui a pouco. E quando você estiver no ali, você vai lembrar do aqui. Talvez para muitos vai ser só mais uma conferência, mas para outros é um marco. Vai fazer toda a diferença. A unção mantém a visão quando todos perdem o foco. Quem está debaixo de uma unção não perde o foco. Não perde o foco. Quem está debaixo de uma unção, queridos, não perde o foco. Mantenha a sua visão. Faz continuar quando outros desistem. Chega, é muito sofrimento, é muita angústia, e o Senhor te capacita. O que a unção faz?
ela transforma líderes comuns em líderes resilientes. Glória a Deus. A unção transforma líderes comuns em líderes resilientes. Certa feita alguém chegou para mim e falou assim: pastor, como é que o senhor consegue passar por tudo que o senhor está passando e está alegre? E de quando o senhor está sempre sorrindo, sempre alegre, e sempre uma palavra de ânimo, e não sei o que, papapá. Parece que o senhor, ninguém consegue te atingir. E está passando um negócio ferrenho, coisa travada. O segredo é a unção. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é sobre o propósito. Se Ele me colocou nesse negócio, eu tenho que ir até o fim. Haja o que houver, venha o que vier, eu tenho que perseverar. E eu vou ficar reclamando? Ai, agora, irmão. Não, irmão, erga a cabeça. Se levanta do chão, bate a poeira, avança. Aleluia. Deus está contigo. Não deixa nada parar você não. Vai com o propósito, vive o propósito, porque a unção transforma líderes comuns em líderes resilientes. O Senhor vai te sustentar, vai te capacitar, vai te fortalecer, vai fazer você atravessar as lutas e chegar lá na frente. E vai poder ter um apocalipse para entregar nas mãos de alguém. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não para não. Ah, mas não. Vai para cima. Avança. Jesus está no barco, está tudo bem. O vento está soprando para lá, para cá, a água está entrando dentro do barco. Calma, Jesus está no negócio. Bora. Você está disposto? Fica de pé comigo. Meu Deus. Meu Deus. Sobre a sua vida, você vai ser um líder forjado pelo Espírito. Vai ser um líder, meu Deus, mega top, hiper power. Eu quero ser seu amigo, quero ver o seu processo, seu crescimento, seu avanço. Eu quero que você vai aonde eu nem imagino que pode ser capaz de ir. Eu quero que você vai. Eu quero que você avance. Eu não quero que você corra, não. Eu quero que você decore. Eu quero que você voe. Meu Deus. Entra nesse negócio. Mergulhe. Vai avante. Grite como o Quinox gritou: me dá as costas, senão eu morro, Senhor. Eu quero esse lugar. Ah, mas principado e potestade está dizendo que não é possível. Eu quero, Senhor, porque dentro de mim há uma unção, sobre mim há uma unção. E se o Senhor quiser, eu quero, eu vou, nós vamos chegar lá, vamos alcançar. Vamos fazer, Senhor, vamos montar uma parceria, vamos ter sociedade, Senhor, e vamos avançar, vamos conquistar,
quero relacionamento contigo. É tempo, irmãos. Estamos num tempo em que Deus está liberando uma unção de resiliência, uma unção de revelação para o maior avivamento da história da igreja. O Senhor está liberando uma unção de resiliência para o maior avivamento da igreja. Nós vamos alcançar lugares tremendamente inteiros para o Senhor. Eu creio, mas para isso, queridos, nós precisamos entrar nesse processo de sermos forjados pelo Senhor e nos tornarmos resilientes. Até quando, pastor? Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Só a presença dEle, só o propósito dEle. Ele nos chama. Meu Deus. O Espírito Santo está dizendo para você hoje, líder. Se você acredita, o Espírito ainda fala. Se você acredita que o Senhor ainda fala com a sua igreja por meio do seu Espírito, o Espírito Santo está dizendo: ei, líder, volte a um lugar de intimidade. Ei, líder, busque a unção que permanece. Ei, líder, peça profundidade e não visibilidade. O Espírito está dizendo: não queira ser visto, queira ser profundo. Entre na presença dEle sem pressa de sair. Ah, Senhor, eu não quero profundidade, não quero visibilidade, não. Eu quero intimidade e profundidade. Ei, o Espírito está dizendo para você, líder, deseja a revelação e não posição. Deus não quer pessoas que queiram posição, não. Deus quer pessoas que tenham assim o seu joelho na terra, mas o seu olhar no céu e dizendo: eu vejo Ele, Ele está sentado no seu sublime e alto trono, e eu vejo Ele, eu quero seguir Ele, quero obedecer Ele, quero honrar Ele, quero caminhar com Ele, quero viver com Ele aqui na terra e eternamente lá no céu. É essa unção de resiliência que o Senhor está derramando aqui. Como João, líderes cheios dessa unção. O Senhor te chama para permanecer enquanto muitos estão retrocedendo, enquanto muitos estão desistindo. O Senhor te chama para permanecer. O Senhor te chama para suportar a pressão que vai quebrar muitos, porque não suporta, mas você vai suportar. E quanto mais nós formos pressados, melhor será a unção sobre nós. Mais preciosa, e a unção está derramando, a unção está tocando, a unção está alcançando, a unção está capacitando, está habilitando nessa noite. Foi liberada uma torneira de Deus aqui. Foi liberada uma torneira de Deus. Líderes resilientes carregam revelações que transformarão gerações. Gostaria que você, pelos olhos da fé, entrasse nessa torneira de Deus. Está derramando. Na última conferência que nós tivemos aqui, o Senhor manifestou fisicamente a chuva dele. Muitos sentiram a unção ser derramada. E o mesmo Jesus que chamou João está chamando você hoje. Está te chamando hoje. Está te chamando hoje.
E depende quem? Só de você. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Está tudo preparado. O Senhor está te chamando. A primeira coisa que Ele quer é que você esteja perto dEle. Quando você estiver perto dEle, Ele vai te chamar para o secreto. Porque é no secreto que Ele vai revelar coisas profundas. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor te chama nesse tempo. O Senhor te chama nesse tempo para receber esta unção e viver a resiliência, entendendo agora que novas revelações virão. E quando essas novas revelações virão, não estou falando, irmãos, seja crente aqui, irmão, seja maduro aqui, não seja cético, não. Eu não estou falando de uma nova revelação no Evangelho da Bíblia Sagrada, não. Eu estou falando de revelação de propósito, visão de reino, de alcance, de avanço, visão de conquistar territórios, visão de conquistar cidades, visão de conquistar lugares inteiros, nações. É essa revelação que eu estou falando. O Senhor nos chama para recebermos essa revelação. E quando nós começarmos a receber essa revelação por meio dessa unção, nós estaremos prontos para viver o último e mais poderoso avivamento da história da igreja na face da terra. Líderes ungidos para o último avivamento, líderes preparados para o último avivamento, líderes capacitados para o último avivamento. Lutas virão, provas virão, um monte de coisa vai vir, mas nós temos a vitória. Será que tem alguém, Jesus? Será que tem alguém, Jesus? Será que tem algum maluco, alguma maluca que vai se habilitar para receber esta unção, Senhor? Se tem, Jesus, traz ele aqui. Eu sou o primeiro, Jesus. Se tem, Jesus, traz ele, move ele, balança ele, Senhor, sacode ele, Jesus. Nós vamos atingir, Jesus, lugares jamais atingidos por causa da unção. Meu Deus, comece a receber dele aí. Comece a receber dele aí. Deseje essa unção. Deseje essa unção. Receba dessa unção.